A minha mensagem hoje, ela começa com um banho de água fria em algumas pessoas, tá? Você me perdoa, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Mas até lá no final, Deus vai falar com você. Obrigado. Tem algumas pessoas que estão aqui, que esse ano, Deus não vai fazer nada por você. Calma que eu vou explicar o porquê. Nós vamos chegar lá. Eu estava olhando para a minha vida, alguns anos atrás, e eu me peguei me comparando com o ímpio e com as pessoas do mundo. Em que sentido? E eu fiz uma oração. No sentido da minha vida em si, da minha vida em casa, do meu viver, com a minha esposa, da minha vida material. Porque eu notei que tudo que eu fazia para me ganhar em relação ao meu trabalho era com muito sacrifício, Vitor. E não tinha prosperidade na coisa. Eu sempre fui muito trabalhador, isso o diabo não pode tirar de mim. Eu não tenho medo de acordar cedo, e eu não tenho medo de virar à noite. Esses dias eu estava andando meio assim, ó, cheguei aqui, o pessoal, você está cansado, está com sono? Não é, porque eu estava tudo atrapalhado. Trabalhando um dia de noite, outro dia de dia, estava tudo bagunçado. Mas eu via que faltava romper alguma coisa. Eu quero falar sobre romper hoje. Eu orava, e a sensação é que Deus não fazia nada. Quem já assistiu aquele desenho, quando era criança, A Caverna do Dragão? Já, né? Para quem não assistiu, A Caverna do Dragão é assim. As crianças estão presas no mundo, né? Aqueles jovens. E aí tem o mestre dos magos, que é o bonzinho. E tem o vingador. E aí, Adailton, toda vez que as crianças encontram o caminho da saída daquele mundo de perseguição, o que acontece? Dá errado. Ou alguém fica para trás, sempre dá uma zica, Robinho. Quando vai romper, eu falei, Jesus, eu estou nesse evangelho. Eu comecei a comparar minha vida, eu falei assim, parece que eu sou aquelas crianças da Caverna do Dragão. E tinha um mágico lá, tipo um profeta, né? Que às vezes ele fazia umas mágicas, falava que ia livrar, que ia dar certo, dava tudo errado. Eu estou falando sobre a sensação que nós sentimos de que você está perto de romper, de acontecer algo novo na sua vida, e vem uma palavra tremenda na igreja, aí você olha a sua semana, as coisas estão tudo condizendo com que vai acontecer algo sobrenatural, que vai romper, que vai dar certo, mas quando parece que você vai pôr o pé na terra prometida, alguma coisa te puxa para trás e não dá. E eu me vi levando uma vida assim. Tinha hora que eu olhava assim, eu ficava animado, agora eu vou romper, eu estou vendo a minha bênção, eu estou vendo a oportunidade, e agora vai acontecer. E parece que quando eu chegava, aí como é que é, Adailton? O vingador aparecia e acabava com tudo. E eu comecei a questionar o que, querido? Desculpa eu falar da Caverna do Dragão, não sei se fere o seu conceito de santidade. Mas assim, eu comecei a comparar por quê, irmã Simone? Porque o ímpio, aquele que não teme a Deus e faz as coisas tudo errado, a vida dele flui mais que a minha. E chegou uma hora que eu fiquei entristecido. Eu falei, Deus, eu não estou entristecido com o Senhor, estou entristecido comigo, as coisas não acontecem, e é tudo com muita luta. Eu cheguei a falar para Deus, se for para mim, Deus, servir desse jeito, e qualquer pecado deslize que eu cometer, for uma retaliação do diabo e acabar com todos os meus sonhos, eu não vou vencer, porque eu sou falho mesmo, sou pecador.
o Senhor me conhece. Não vai dar para avançar, Deus. Fala comigo. E eu fiz uma comparação. Eu fiz, Simone. Eu sei que não é certo, mas eu fiz. Eu não estava com inveja do ímpio, mas eu estava me sentindo humilhado. Falei, não, tem alguma coisa de errado. E aí, Deus começou a falar comigo sobre eu conhecer a mim mesmo e conhecer a Deus. Porque eu tinha um Deus, tipo o mestre dos magos. O mestre dos magos só dava livramento para aquelas crianças. Na hora mesmo da salvação, a casa cair, já era, ele não aparecia. Falei, vou ter que mudar de Deus. Um Deus que a religião implantou em nós. Que o crente fiel, que o crente que anda em santidade, que o crente cheio do poder, ele vive na prova. Ele é sempre provado. Que coisa! E Jesus foi me mostrando que ele não era assim. E sabe aonde eu entendi que eu estava acreditando da maneira errada em Deus? Foi porque eu ouvi uma ministração do Paulo Vieira, ele falou assim, feche os seus olhos. Eu falei isso no acampamento. Você vai bater uma foto do futuro agora, na sua mente. Aonde você quer estar, daqui a um tempo, daqui a um ano, com a sua família, a roupa que você quer estar, o carro que você quer estar, como você quer estar, porque tudo é possível. E eu não consegui, irmã Simone. Eu via meio embaçado, mas eu não conseguia ter uma definição da onde eu quero estar. Porque eu nunca me via nesse lugar. Porque eu não conseguia ver além disso. Não conseguia. Não consegue sonhar. Porque eu estava preso pelo aquele espírito de Faraó, igual o povo de Israel. Quando eles começaram a sonhar em sair do Egito, o que Faraó fez? Chamou a chefia dele lá, os líderes do Egito e falaram assim, ó, a partir de agora vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a carga sobre eles, para eles não ter tempo de pensar, para eles não conseguirem enxergar o potencial que eles têm. Porque quanto mais carga, quanto mais trabalho, quanto mais canseira, eles não vão conseguir entender do que eles são capazes. E eu quero começar dizendo que você é capaz de fazer muito além daquilo que você está vendo, daquilo que você está imaginando. E que nesse ano, daqui para frente, Deus vai mostrar para você, vai começar a revelar o seu potencial. E aí, o que acontecia? O povo de Israel, Moisés começou a falar, ó, dá para sair. Deus vai tirar a gente dessa situação. Aí Faraó, peraí, vamos acrescentar mais trabalho, mais carga. Tem que trabalhar mais. Para não ter tempo de raciocinar, de pensar, de orar, de buscar e de enxergar o futuro. Aí eu falei, eu tenho que abrir mão desse Deus que eu fui cultivando dentro de mim. Um Deus que qualquer deslize que eu der, o diabo me retalha, mas eu descobri que não é isso, é a gente que põe na conta do diabo ou põe na conta de Deus. As más escolhas que nós fazemos nas nossas vidas e os nossos fracassos. E esse ano é um ano de romper. O tema desse ano é o ano da... Só que se você não romper com algumas coisas, não vai acontecer na sua vida. Ó, eu recebi uma promessa aqui, e eu tenho uma imagem na minha cabeça, duas imagens muito fortes, do tempo das promessas que eu já recebi no Libertador e que o Libertador recebeu. Eu lembro da Vaninha grávida do Vitor,
Eu lembro um dia do Alex Naldo com o Pedrinho, não sei se ele estava apresentando ou estava orando, mas eu tenho na minha memória o Pedrinho no alto assim, o Alex Naldo segurando ele. Olha o tamanho que está as crianças hoje. Agora, por que algumas promessas aconteceram na minha vida? Você acha que não é o tempo de Deus, irmão? É por causa dos meus fracassos. É por causa das minhas más escolhas. É por causa de eu não crer verdadeiramente, não conhecer de quem eu estou falando, desse Deus. E nós jogamos tudo na seguinte afirmação: é uma prova, é um tempo, tome um banho de água fria, é uma mentira. Esses dias eu descobri que o ano da bênção começou faz muito tempo, eu simplesmente não enxergava ele. Eu simplesmente não participava dele. E aí Deus usou o apóstolo Márcio para dar um chacoalho na gente. Ó, esse ano você vai ter que despertar. E eu orava, jejuava. Foi aí que começou minha comparação. A gente ora, a gente jejua e nada acontece. O outro não ora, não jejua, vive na cachorrada, desculpa a palavra, e a coisa anda. Aí sabe o que Deus me mostrou? Ele começou a me mostrar todas as conquistas do povo de Israel, do povo de Deus na Bíblia. Toda a conquista vem de um romper. Alguém tem que romper algo. Alguém tem que... E quando a gente fala de romper, nós estamos falando de romper, é quebrar alguma coisa muito dura. De repente, uma velha estrutura. Eu trabalho com reforma, eu e o Naldo. Então a gente está ficando velho, a gente não aguenta mais. Eu não, né? O Naldinho. A gente não está aguentando mais dar muita pancada com marreta e talhadeira. Então nós compramos uma máquina de quebrar. Porque o serviço tem que sair rápido e a gente não pode se cansar muito, né? Então tem um rompedor lá. Pum, 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 para quebrar. Para ser rompido uma situação na nossa vida, precisa-se de um esforço. Diga comigo, de um esforço. Deus quer que você rompa. Agora eu vou romper com o quê? Falando de mim, eu vou romper com uma velha estrutura que está dentro de mim, de que eu não consigo me ver, de que eu não mereço, de que porque Deus me chamou, eu era muito pecador, então Ele me chamou à salvação, já me basta. Mas eu tenho um sonho, Cris, de ajudar um monte de gente. Eu estou em sonho de fazer um monte de coisa. Quando eu e o Naldinho pisamos no sítio junto com o Ailton, nós falamos: rapaz, se nós estivéssemos agora abençoados, trabalhando, você não tinha coragem de pagar aqui esse sítio aqui e a igreja toda e de graça, por amor, não é para jogar na cara dos irmãos depois, não, é pelo que Deus faz na nossa vida? Tinha. Mas para isso precisa de dinheiro, eu tenho que romper. Ué. Só que eu não conseguia romper. E aí eu fui ler aqui. E eu estou entendendo esse tempo que nós entramos. Não estou falando do ano 2023, estou falando do tempo que nós estamos vivendo em Deus. O que acontece? Há um tempo em que nós já oramos bastante, de orar muito, de buscar, de jejuar, de passar dias e noites aqui, relógios de oração. Isso é muito bom. Se vocês não sabem, o libertador de Israel já ungiu as entradas dessa cidade várias vezes. Nós já andamos descalço no Boa Vista, em vários bairros por aqui, ungindo, derramando óleo, orando. Já viramos dias e noites nos montes orando. É aquela geração da unção de Moisés. Eles fazem ato profético, tem um cajado, acende o fogo, mexe com a água. É muito forte o profético.
Mas chega um momento que o profético vai precisar de um outro algo, do outro ingrediente, aí é disso que eu vou falar hoje, porque senão você vai virar o ano e não vai acontecer nada, e vai achar que é Deus, vai achar que é o diabo, e se Deus hoje vendeu os céus e as estrelas para pagar a conta dos crentes que ficam jogando tudo nas costas dele, que não está acontecendo porque é uma prova, porque não dá, porque é isso, é porque é Deus, não vai pagar. Desculpa a expressão. Mas vamos lá, o que acontece com essa geração? Quando ela chega diante do mar, ela olha para Deus, e ela quer continuar orando, ela quer achar um monte para subir. Quando ela chega diante da barreira que tem que ser rompida, de algo que limita a sua vida, de crescer em todas as áreas, ela olha para Deus e quer continuar orando. E o que o Senhor falou para Moisés, quando ele chegou diante do mar? Aumentou uma pressão. A nação de Israel começou a pressionar ele, os líderes: olha, você trouxe a gente aqui para morrer. As pessoas, além da barreira, além do mar, além do impedimento, elas já estavam enxergando a morte, já estavam profetizando a derrota, e isso começou a mexer com o emocional e com a cabeça de Moisés. Ele vai para Deus, e aí quando ele chega em Deus e fala Senhor, e começa a clamar, olha a resposta de Deus: ô Moisés, por que você está me clamando? Por que clamas a mim? Você não está entendendo que o seu tempo de orar foi, você precisa continuar andando em espírito sim, mas esse ano, 2023, eu quero você em movimento, Moisés. Você precisa se movimentar. Faça um movimento. Olha, Moisés, é só você se movimentar, você já tem dentro de você a revelação daquilo que você tem que fazer. Estende agora o seu cajado sobre as águas, toca nela. E aí quando ele fez esse movimento, o mar se abriu. Diz que começou a soprar um vento oriental. Mover. Não apareceu um anjo, querido, e foi catando cada um pelos braços e fazendo as pessoas voar, não. Houve um movimento. Quando Moisés morre, ele avista a terra prometida, e quando ele está para morrer, antes dele subir no monte, então ele começa a passar ali para Josué o comando. Deus recolhe Moisés, sepulta ele, aí vem Josué. Uma geração totalmente do mover, andava em espírito, isso não quer dizer que não orava, mas andava em espírito orando, tinha visão de Deus e se movimentava. O que acontece? Deus chega em Josué, primeira coisa: meu servo Moisés é morto, agora você levanta, levanta e passa tu e esse povo por esse Jordão. Querido, primeira coisa, Josué, que você vai romper, é com o luto que você está vivendo. Ele perdeu um mentor, perdeu alguém que era como um pai, e Deus manda ele romper com isso, levantar a cabeça e se dispor. Eu vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Eu vou ler de novo. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora. Levanta-te, pois agora. Ei, o Senhor não falou, ô Josué, aguarda mais um tempinho a dor passar do seu coração. Josué, vai se preparando, conversa com o povo. Sabe o que ele falou? Olha, você vai ter que ter disposição agora. Você vai ter que romper com a tristeza, com a depressão, com a preguiça. Vai ter que levantar, Josué. E Deus não deu um tempo para ele. Está escrito aqui, agora. Porque o ano da bênção era aquele momento. O momento de ser abençoado era aquela hora, era agora.
Então chega de profecias que eu estou vendo lá na frente, Deus te dando a chave do carro, de uma casa, ou você entrando numa faculdade, ou você vivendo algo novo. É agora, Josué, se você levantar e se dispor, Deus vai ser contigo. Aí eu encontrei, Alexandre, que em mim, que às vezes o ímpio, nos pecados dele, em toda a ignorância, ele tem mais disposição, ele tem mais voracidade para conquistar, para ir para cima dos alvos do que os crentes, porque os crentes eles espiritualizam tudo, eu só vou quando Deus falar. Mas peraí, quantos anos você está orando por isso? Ô Júlio, mas Deus tem que confirmar, escute aqui. Em Provérbios está escrito assim, para você fazer os seus planos e apresentar diante do Senhor, e Ele vai abençoar. Não está dizendo que Deus vai fazer plano para você. Hã? E eu tinha dentro de mim, que tudo era Deus que revelava. Ó, Robin. E aí a vida não anda, você fica amarrado, por quê? Não, Deus não mandou eu avançar desse jeito. Tudo parece que é Deus que vai mostrar. E diga para o seu irmão que está aí perto de você, nem tudo Deus vai te mostrar. Escute, quando o Senhor entregou um presente para Adão, que foi a terra, Ele deixou para Adão administrar. Vê só, Adão, é você que vai dar um nome aí para os animais. Adão, diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden. Escuta essa, Beto. Para cultivar, para lavrar, para tomar conta do jardim. Deus não vinha na viração do dia e falava, Adão, vou te ensinar a pegar na enxada. Adão, eu te coloquei aqui para você se mover, para você fazer um movimento aqui, para você cuidar, para você tomar decisões. Isso é maturidade cristã. Nem tudo Deus vai revelar, nem tudo Deus vai indicar. Está dando ruim o casamento, estou orando. Está indo por água abaixo o casamento, estou orando. Está falando em separação, estou orando. Irmão, toma uma decisão. Vai chegar uma hora que você vai ter que procurar ajuda. Falar. Tomar uma decisão. Estou perdendo os filhos, mas estou orando. Olha, irmãos, é cada uma que você assim, não tem como você aconselhar, você defender, porque a pessoa, ó, eu estou orando, está tudo diante de Deus. Quando põe Deus, me desarma. Então está sempre ali. Olha, foi a vontade de Deus, irmão. Será que foi a vontade de Deus? Quando o Senhor fez o homem, Ele falou assim, olha, eu quero que você sujeita a terra, que você domina. Você vai dominar sobre a terra toda, até sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, é tudo na sua responsabilidade. Diga comigo, tem coisas que é na minha responsabilidade. Então, mais uma coisa que nós vamos ter que romper para que o ano da bênção aconteça na minha e na sua vida. Vou ter que ter autorresponsabilidade. Chamar para mim aquilo que é meu. Deus falou que eu vou ser próspero, Deus falou que vai fazer, mas não faz um curso pela internet. Não vai acontecer. Você vai virar o ano de 2023 chorando aqui, recebendo palavra, não vai acontecer nada. Por quê? Porque já está acontecendo. Deus já está, Ele já colocou uma palavra para você. Movimento. E aí Josué teve que romper com outra coisa. Agora ele tinha que romper com a mentalidade de ser servo de Moisés para ser um líder, para ser alguém que estava comandando uma nação. Nós vamos ter que romper
com algumas estruturas, com alguns pensamentos nossos. Com algumas posturas. Vou ter que romper. Querido, se não está dando certo qualquer área da sua vida aqui, ministerial, casamento, trabalho, familiar, é você que vai ter que romper. Você vai ter que dar um passo. Precisa romper, precisa caminhar, vai ter que fazer um movimento, e dentro desse movimento aí Deus vai estar com você. Deus confia em você. Deus confia em você. Por isso que tem coisas que Ele não vai falar. Ele sabe que o seu coração, você vai tomar uma atitude boa. Vai passar o Rio Jordão. Como é que é esse negócio, Deus? É mover agora. Agora não adianta ficar orando, Josué. Passa a mão na espada, chama o sacerdote. Fala para eles colocar a arca da aliança nas costas, nos ombros. Quando eles pisar, antes não. Não adianta vir orando antes, é quando pisar nas águas. Aí elas começam a se abrir. Antes disso eu não tenho negócio com você. Enquanto você não se movimentar, não vai acontecer. Enquanto você não se disponibilizar, não vai acontecer. Enquanto você de repente não sentar com a sua família, com a sua esposa e com o seu esposo, começar a falar, abrir o jogo de uma forma educada, em amor, em carinho, não vai acontecer. Para de orar. Você já orou muito. Não vai. Não vai. Aí tinha dia aí que eu queria levantar as mãos e adorar como está nesse louvor aí, mas era difícil, porque eu estava cansado no meu emocional. Irmã Simone, era difícil, mas não acontecia, sabe por quê? Por causa de mim. Como eu vou romper? Como eu vou romper esse ano? Como eu vou desfrutar do ano da bênção? Primeira coisa, eu vou chamar as responsabilidades para cima de mim. Vou conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Parar de pôr as coisas na conta dele, as minhas misérias, as minhas más escolhas, os meus pensamentos contrários, a minha falta de fé. Porque ele já conhece. Eu falei, Deus, eu vou ser sincero para o Senhor. Tem alguma coisa errada aqui. Eu sirvo, eu busco, não vai. O ímpio faz tudo de errado e vai. E aí Deus começou a me mostrar. Eu comecei a me movimentar e algumas coisas começaram a acontecer. Eu vou me disponibilizar. Eu vou romper com esse negócio de ficar empacado. Que essa mente de que não acredita que vai dar certo. Eu vou buscar uma alternativa em Deus, vou colocar o meu plano diante de Deus. Olha, Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu quero colocar isso diante do Senhor. E se eu estiver tomando alguma atitude no caminho para resolver, que não for do Senhor, o Senhor visita o meu coração, Espírito Santo. Havia uma mulher que gastou todas as suas economias tratando de uma enfermidade, de um sangramento que não parava. Um dia ela ouviu que Jesus estava passando por ali no meio da multidão e ela propôs no coração dela, eu preciso romper esse negócio. É hoje. Ela pegou o agora. Ela não tinha mais recurso. Não tinha mais dinheiro. E aí ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade. O que ela fez?
ela foi por dentro da multidão se espremendo. E não devia ser uma coisa fácil chegar em Jesus, né? Porque hoje, quando tem uma pessoa importante passando, tem um segurança tudo do lado, né? Eu imagino que os discípulos eram mala, né? Os caras, ninguém vai tocar no mestre não, aqui é com a gente primeiro. E não era só os 12, tinha uma outra galera junto. Então, além de passar a multidão, depois tinha que passar essas pessoas que eram muito mais próximas de Jesus. Agora, para uma mulher fraca, sem recurso, sangrando, e que para eles aquilo era uma imundícia, ela não poderia estar no meio do povo, rejeitada, com a alma toda ferida. Ela poderia muito bem orar, ou então pedir, falar para alguém, falar para Jesus vir aqui, porque a minha vida toda eu fui rejeitado, eu estou ferida, são 12 anos investindo, tentando uma cura e não consigo, pede para Ele ter misericórdia de mim e vim. Não ia acontecer. Ela pegou e decidiu no coração dela, ela não esperou uma resposta de Deus, um profeta chegar e dizer para ela, assim diz o Senhor, quando Jesus passar aqui, você vai nele que você vai ser curada. Não, ela colocou no coração assim, olha, se eu, tão somente hoje, me movimentar e tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte, desculpa. Você vai continuar dessa maneira. Vai continuar desse jeito que você entrou aqui. Mas tem um jeito de mudar. Você precisa romper com algumas coisas. Eu fui perdendo aquele desejo mesmo de louvar. Meu coração parece que foi endurecendo um pouco, sabe? Mas eu estou sentindo que eu estou rompendo agora. Eu estou começando a avançar em algumas coisas. Eu não venci tudo ainda. Eu já escutei algumas coisas, querido. Na minha miséria, na minha luta. Eu já escutei. É difícil porque às vezes as pessoas iam se reunir numa festa e falavam, não posso ir. E sabe o que eu escutava? Mas você trabalha tanto. Você não tem dinheiro para ir. O meu carro quebrava. Às vezes eu escutava isso. E era em vários lugares. Você trabalha tanto e não tem dinheiro para arrumar o carro. Ou para comprar um carro novo. Aquilo ia tirando a minha força de adorar. Mas o problema não estava em Deus. Não era uma prova eterna. E não era nem uma retaliação do diabo, Robinho. Era eu. Era eu. Era eu. Talvez nessa noite é você. As minhas mãos. Cadê o seu microfone? Você sabe que eu não sou cantor? A igreja me ajuda, né? Não o espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar.
meu coração eu quero derramar diante do teu. Ô irmão, é difícil derramar o coração no altar. Quando você não tem dinheiro para consertar o carro. E nem o Robinho para te socorrer, fiado. É difícil você derramar o coração no altar quando o seu relacionamento da sua casa está desgastado. Diante do teu altar. É difícil, porque eu falava para Deus assim, ó, Deus, como que eu vou romper com esse espírito de miséria? Como que eu vou romper? Como é que eu vou ser um marido melhor? Porque essa pressão econômica às vezes me sufocava. Aí você chega em casa, você não tem nem assunto para conversar com a mulher, você está cansado. E isso prejudica o nosso casamento. As mulheres que estão aqui sabem o que é conviver de repente com um homem que chega em casa e não tem nem assunto para falar, né? Que elas querem falar, quer falar, quer falar. Às vezes eu chego detonado lá também, entendi que não dá para trocar muita ideia, não. Ó, tô melhorando, né, filho? Devagar, né? Tô no processo, tô rompendo, querido. Não tem vergonha de falar. Como é que você derrama o seu coração aqui? Desse jeito, empacado. Um Deus que não é um Deus, é o mestre dos magos. Parece que aparece, dá uma profecia, some e depois dá tudo errado. Abre mão desse Deus e aceita um Jesus de amor, que não te condena, que sabe dos seus pecados e da tua falha e está torcendo por você lá no céu, com o exército de anjos falando, vai dar certo. A profecia do Senhor para Josué não foi para daqui 5 dias. É agora. É hoje. Porque o meu povo não aguenta mais rodar no deserto. Josué, você vai ter que romper com uma coisa aqui também. Você vai ter que romper a sua aliança com o deserto. Porque no deserto a gente acostuma viver do maná, viver da provisão. Um dia eu virei para minha esposa e falei assim, ó. Tem uma coisa que nós vamos romper. Porque quando a gente estava em São Paulo ajudando lá na igreja que tinha lá, não na Peniel, numa outra igreja, a primeira igreja que nós fomos enviados. A igreja ajudava a gente no aluguel. E às vezes ajudava com alguma coisa também, com a cesta, um negócio, mas eu trabalhava bastante na obra. E eu percebi que aquilo deixou a minha esposa na mão das pessoas da igreja. Tudo era ela que tinha que fazer. E começou a machucar ela. Parecia que nós éramos empregados deles. Eu fui para Deus e falei, Deus, eu preciso romper. E aí eu propus no meu coração assim, ó, falei para ela, em 6 meses eu quero comprar uma casa e nós vamos sair daqui. Eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha. Eu já trabalhava por conta. Em 6 meses eu compro uma casa e a gente sai daqui. Não foi Deus que apareceu e falou, eu falei. Sem saber me movimentei. E aí 6 meses certinho nós comprou uma casa em Guaianazes, pequenininha, 2 cômodos e um banheiro. Está lá até hoje. Só falta Deus mandar o dinheiro para me reformar, para fazer alguma coisa, alugar. É outra coisa que eu preciso romper, irmão. Estou com dificuldade, mas vou romper. Não tinha como adorar desse jeito. E aí eu tinha que romper outra coisa, quando eu comprei a casa, a falta do dinheiro. Porque me fizeram um negócio, uma prestação num valor de R$700. Quando eu caí para dentro com a mudança, falou, não, agora mudou, é para 1.000. E eu não tinha condição de pagar, naquela época, R$1.000 por mês. É doido? Aí eu fui para Deus. Eu virei para o dono da casa, Simone, e falei assim, ó, você mudou o acordo. Eu vou enfiar minha família debaixo de uma ponte, em qualquer lugar.
depois eu vim tirar minhas coisas daí, mas eu não posso pagar essa prestação. Aí eu andei até a rua, na esquina, e Deus falou assim, volta lá e fala que você vai pagar. Eu falei, não dá. E eu ouvi, mas eu já estava no movimento, minhas coisas já estavam tudo lá dentro. Volta lá e fala que você vai pagar. Senhor, é 1.000 por mês. Eu nunca paguei uma prestação dessa. Nós temos que romper com esse negócio de que eu nunca fiz um negócio desse. Eu nunca estudei isso. Eu nunca pensei em fazer isso. Você vai ter que pensar a partir desse ano, porque é o ano da bênção na sua vida. Por 3 vezes eu escutei a voz do Senhor. Eu voltei e falei, o Senhor mudou o negócio comigo, mas Deus me disse que eu vou pagar. E a pessoa olhou para mim e falou assim, ó, não é bem assim não, mas eu acredito, mas é esforço, tá bom. Daquele dia em diante, todo final de mês, às vezes atrasava 2 ou 3 dias, mas era por causa das ordens de pagamento, mas tinha R$1.000 para pagar a prestação da casa. As minhas mãos eu quero levar. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Te adorar. Você vai dar passos diferentes. Meu coração eu quero. Tem coisas que você já orou tudo que tinha que orar. Agora se movimenta. Do teu. Eu quero a equipe de louvor junto comigo aqui. Vem. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor. Que jeito que eu vou levantar minhas mãos? Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Escute, tá Jesus começando o ministério dele na maior unção, e aí ele passa a ver uns camaradas pescando, faz um milagre, e quando acontece o milagre, daqui a pouco ele chega e fala, eu vou falar nas minhas palavras, tá? Rompe com tudo, larga a empresa e vem ser pescador de homens. Ele não falou, olha, ô Pedro, João, vocês primeiro vendem os barcos, leva o peixe lá para sua família. Ele falou assim, olha, larga tudo agora e começa a me seguir. Esses dias eu estava falando com a Bianca, ela falou que já está falando inglês. Eu falei, Falou, Júlio, está acontecendo aqui. Estou estudando com os americanos aqui, o negócio está fluindo. E quando ela falou que ia, ela chegou de uma missão e já estava indo para outra, aquilo me assustou. Porque eu não penso grande, eu não tenho essa visão lá na frente, mas Deus tem, glória a Deus por isso. Estou indo, que eu vou falar inglês, vou aprender as coisas. Aí eu estava conversando com ela ontem, já estou falando inglês, está fluindo, não está faltando nada. Por quê? Porque ela se movimentou. Deus tem algo para você esse ano. Ele tem uma bênção, mas Ele quer um passo de fé. Se movimenta. Espírito Ebecalabassuri que me anda. Enche a minha vida, enche o teu povo para ele se movimentar. Eu quero ser Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Vou te adorar.
Decalabassúria. Diante do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Abraão. Ei, Abraão. Eu tenho um negócio contigo. O que é, Senhor? Eu vou te abençoar. Mas primeiro eu quero um movimento seu. Você vai sair da sua terra. Você vai sair da sua parentela. Você vai se movimentar. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ali eu vou te abençoar, irmãos. Deus está te chamando para pisar no desconhecido. Deus está te chamando para começar algo novo. Por que que você está parado? Não é mais para você ficar orando, jejuando, fazendo campanha. Você já orou tanto que isso já está construído no céu. Ei, tem algumas pessoas aqui que vocês já oraram tanto que isso já está construído no céu. Mas você precisa fazer um movimento, e talvez seja um movimento que você nunca fez. Josué já tinha visto o movimento do cajado, abrindo ali o mar, o vento soprando quando estendeu o cajado. Mas ele nunca tinha visto a planta do pé do sacerdote pisando nas águas, com a arca da aliança nos ombros e abrindo. Rompe com as estratégias antigas, com as coisas velhas, e deixa Deus fazer algo novo. Mas eu vou ter que jogar uma carreira fora, e daí joga, começa algo novo com Deus, mas sai dessa miséria espiritual. Decalabá, Xaramanto, como de que andarabassuri que me andalabaia sérgia. Deus não vai fazer nada. Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Quem está sentindo que é tempo de movimentar, adora Ele. Adora Ele um pouco aí. Arabacalabassuri. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deixa eu falar o versículo do acampamento. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja tudo escuro, não para de se movimentar. Continua andando para o teu destino. Faz plano, senta, consulta alguém que está na tua frente já. Ou decalabassuri que me anda labaxerebecai. Não desista do teu sonho. Não é que Deus não vai fazer nada. Ele vai fazer em cima do movimento que você fizer. Aí Pedro, Senhor, se é o Senhor que está vindo mesmo, está em cima das águas, manda eu ir junto com o Senhor. Então vem. E ele começou a caminhar. Esse ano,
Algumas pessoas vão caminhar em cima de algo desconhecido que você nunca caminhou. Porque está dando errado até agora, não custa mudar, não custa se arriscar. Deus já colocou um sonho no teu coração. Dá um passo de fé. É movimento, querido. É mover. Diz que Josué ele era cheio do Espírito de Deus. Na verdade a gente é fraco, a gente é pó. O que nos impulsiona a se mover é o Espírito de Deus. Eu vou fechar a mensagem. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi com um chifre cheio de azeite, tipo um chofar, diz que quando ele derramou aquele óleo em Davi, a partir daquele dia, o Espírito de Deus começou a possuir a vida de Davi. E Davi rompeu com algumas coisas. Rompeu com a rejeição. Quando ele soube que tinha um gigante afrontando Israel, ele foi lá e ele queria ver como é que era esse negócio dessa batalha. Diz que quando ele chega, o irmão dele, o Eliabe, fala assim: sai daqui agora, eu conheço a sua presunção e o seu coração, não era para você estar aqui. Olha, escuta o que Eliabe falou. Não vou falar que foi o diabo não, foi Eliabe. Não era para você estar aqui. Eu conheço, você veio para ver sangue, você veio para ver a batalha. Sabe o que Davi fez? Ele rompeu aquela barreira. Diz a palavra de Deus que ele se desviou de Eliabe, se desviou da palavra negativa do irmão dele, e nessa noite começa a se desviar de tudo aquilo que está falando para você que não vai dar certo, que ali não é o seu lugar, que você não merece, que você não merece ganhar esse salário, que você não merece subir de cargo, que você não merece estudar na faculdade, que você não merece ser melhor, que você não merece uma casa melhor, uma família melhor. Você merece, mas tem que romper com isso. E aí ele foi. Segunda coisa que ele teve que romper. Tem mais coisa aí no meio do caminho, mas eu vou abreviar. Você quer lutar mesmo? Quero. O rei Saul falou: então é o seguinte, você vai pôr essa armadura aqui. É a minha, é a melhor armadura que tem aqui no meio desse povo, para lutar com esse homem. Ele colocou, irmão, mas ele teve que romper com o seguinte: não dá para caminhar com a armadura dos outros. Tem coisas que Deus revelou para você, tem coisas que é um plano só seu, tem coisas que é um destino só seu, e não adianta vestir a unção do outro, não adianta querer usar a mesma oração de outra pessoa, de outro ministério. Não, é seu. E ele pegou e rompeu com aquela armadura e falou: aqui não dá. Aqui não dá. Vamos mudar esse negócio. Deixa eu lutar do meu jeito. Deixa eu lutar do jeito que Deus já vem me ensinando o tempo todo que eu estou orando naquele campo lá, sozinho, sozinha, isolada. Vamos lá. Todo esse tempo que você tem orado sozinho, sozinha. Que o urso, o leão, as dificuldades têm te atacado e você está vencendo sozinho e sozinha. Não está perdido. É para esse ano você vencer. Amém, eu creio. Davi rompeu com uma outra coisa. Todo Israel tremendo de medo porque o homem era grande. Ele rompeu com a visão carnal das coisas. Ele não olhou o tamanho de Elias. Não, de Golias. Apaga e sai esse erro aí, ó, dente de águia. Vamos, volta para cá. Ele não ficou prestando atenção no tamanho de Golias. Ele simplesmente falou: certamente o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele já rompeu com a falta de incredulidade, com a fraqueza dos braços dele, e confiou em Deus. Havia ali o que você recebe aqui todo domingo, querido: o Espírito de Deus e unção.
Uma das minhas perguntas para Deus, quando eu comecei a comparar eu com o ímpio: aonde está aquela unção que nós roda, pula, chora aqui fora? Porque se só acontece dentro da igreja, querido, e lá fora o seu casamento está desabando, o seu trabalho, a sua finança, a sua família. Ei, vamos sondar essa unção, vamos ver o que está acontecendo aí. Se ela não rompe lá fora, querido, tem algo de errado. Não vai acontecer nada. Mas Davi, ele estava cheio dessa unção que está hoje nesse lugar também. Irmão, tem dia que a gente não tem força para adorar. Eu falava para Deus, Deus, às vezes as provas vêm para mim igual aquele símbolo do criança esperança. Sabe que vem aquelas crianças de mão dada, assim, aquele que a gente corta na escola, faz aquele papelzinho. Você corta a sulfite, quando você abre, os bonequinhos estão tudo de mão dada. As provas vêm assim, Luiz. Uma atrás da outra, não cessa, que negócio é esse? É uma unção errada. É um Deus que não existe. Deus não é tão ruim assim, querido. Eu conheci um Deus bom. Não que eu não vou ter aflição, não vou ter dificuldade, pelo contrário, eu tenho sim, às vezes passo por uma todos os dias. Mas eu sinto o amor de Deus também todos os dias. E hoje eu posso levantar as minhas mãos e adorar. Eu quero convidar você para orar. Eu estou sem o meu celular aqui, não estou vendo hora. Não quero estender muito. Às vezes a gente está igual o filho pródigo. Não, o filho pródigo não, o irmão do filho pródigo. Mora com o pai, mas não sabe o pai que tem. A gente é servo. Acho que é só trabalho. E não desfruta do que Deus tem para nós. Não sei nem como terminar, querido. Espírito Santo. Eu estou com vontade de falar aquilo que eu vi na ministração. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Eu quero que você bata uma foto do futuro na sua mente. Com que roupa que você quer estar? Com quem você quer estar ao seu lado? Daqui 1 ano. E pense em todas as coisas que você vai romper para chegar até lá. E Deus vai estar com você.